Glória a Deus, já sentimos o céu aqui. Eu não sei se você está sentindo, mas é impossível não estar. Não é possível que tenha alguém que não esteja sentindo o céu aqui. Já sentimos o céu, já sentimos a presença de Deus. O Espírito Santo com liberdade aqui no nosso meio. É isso que nós estamos sentindo e louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus pela graça, pela liberdade que temos. Hoje de manhã ali na intercessão, Deus me trouxe à memória a liberdade que nós temos de cultuar, de louvar, de adorar. Que nós possamos continuar orando e clamando a Deus pela liberdade que temos na nossa nação, de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de declarar o nosso amor, de evangelizar, de trabalhar, de fazer aquilo, de cumprir o ID que o Senhor tem falado conosco. Então, louvamos a Deus por isso, pelo imenso amor que Ele tem por nós, por nos permitir viver no Brasil, viver nessa terra onde a palavra de Deus tem liberdade. Cada um de nós podemos cumprir o chamado, obedecer ao ID e dizer: eis-me aqui. Glória a Deus por isso. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Levítico 21. Nós vamos inverter, nós vamos fazer a oferta depois. Então abra a tua Bíblia comigo, se você puder. Se não puder, já está lá, né? Já está ali. Então vamos ler igual está aqui. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se achegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Acho que aqui está mais fácil. Vamos lá? Porém, ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos na tua casa e por essa palavra, Pai. Clamo a ti, Deus, que o Senhor possa nessa hora, nessa noite, aqui, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que vão assistir depois, possam ser impactados por essa palavra, possam realmente receber aquilo que o Senhor preparou e tem para cada um de nós nessa noite. E eu oro assim, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Essa semana eu li uma frase que dizia assim: se você não vem de uma família feliz, faça que uma família feliz venha de você. Quebre o ciclo, mude o padrão. Algumas pessoas replicaram isso e é muito sério, porque às vezes a gente diz: não, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não necessariamente. Você pode mudar o padrão. Não importa o que você sofreu na sua infância, o que você passou, quebre o ciclo, mude o padrão e faça da sua uma família feliz. Então essa semana nós estamos muito felizes, porque o evento, né, o evangelismo que a igreja preparou, aquele evangelismo de balões que foi colocado nas ruas e praças, né, das 3 igrejas, do Boa Vista, da Vila Rica e a daqui, e nós vimos o impacto que isso causou. E era uma palavra dizendo: Deus nunca deixou de te amar. E às vezes é uma coisa tão simples e nós achamos que precisamos de muita coisa para fazer a diferença na vida de alguém. E uma frase como Deus nunca deixou de te amar impactou e mudou histórias, porque nós já ouvimos testemunhos de pessoas dizendo que foram impactados por essa palavra. Teve uma pessoa, eu vou contar só um, que são vários testemunhos aqui, né? Mas uma pessoa que ele perdeu a esposa naquele dia. Uma professora conhecida nossa, e ele perdeu a esposa naquele dia, e quando ele chegou em casa, no portão dele estava lá o balãozinho dizendo: ele nunca deixou de te amar. E ele diz que para ele aquilo fez uma diferença incrível. Então, independente da luta que você passe, da dificuldade que você passe, traga à sua memória o que te dá esperança. Lembre que Deus nunca deixou de te amar. Nunca deixou de te amar. E nós temos visto aqui às quartas-feiras, no culto de Sozo, que é dirigido pela pastora Marisa, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo impactadas. Porque quantos de nós, quantos no nosso meio,
estão feridos na alma. Então estão sorrindo, estão brincando, estão visitando, estão vindo à igreja, mas a alma está ferida. E as quartas-feiras, nós temos visto o agir de Deus aqui no nosso meio. E eu quero te convidar, você que está aqui, você que está em casa, venha ao culto de quarta-feira, porque você vai ser curado, sarado, liberto, transformado para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui nessa palavra, na palavra de Deus, dizendo que aquele que estivesse ferido, que tivesse defeito, não se aproximasse para o sacrifício, para oferecer sacrifício. Lá no Antigo Testamento, um sacerdote não podia servir na casa de Deus se ele tivesse ferido. Sabe por quê? Porque quando você tem uma ferida, você não está em condições de igualdade com as outras pessoas. Porque você pode até se aproximar delas, mas você evita, porque se você tiver uma ferida no seu braço, você se protege para que não cheguem perto. Machuca o dedão do pé que você vai ver que vai vir alguém e vai pisar nele. Hoje de manhã a Francisca falou, meu dedinho, eu tratei a minha unha encravada, ela estava de sandalinha e pisaram no dedo da Francisca. Ai, que dor. Né? Foi tu, pastor? Não. Ah, tá bom, tá machucada. Né? Então, o que a gente vê? A gente se protege quando a gente está ferido, a gente evita, a gente tenta impor uma distância. Vai à praia, se queima bastante, não usa protetor solar, e logo vai vir um amigo, depois quando você chegar no trabalho, vai dizer, fulano, como é que você está bonito, como é que você está bem, você está, né, pedindo a Deus que ninguém chegue perto de você. Tudo que você quer é distância de todo mundo. Ou seja, você cria barreiras, você cria uma capa de proteção, você impõe uma distância para que ninguém chegue perto demais, a ponto de fazer a tua ferida reacender ou latejar. E aí a gente traz isso para a gente vê que pode ser que, talvez hoje você não esteja na sua melhor forma, talvez a dor por alguma palavra, alguma situação, alguma tristeza que você tenha sentido, esteja minando a sua força. Talvez até você tenha medo de falar das suas feridas, com medo de ser rejeitado, porque nós temos a tendência a querer demonstrar fortaleza. Queremos mostrar para todo mundo que nós somos muito fortes, nós estamos muito bem, e não tem problema conosco quando lá dentro está despedaçado, está estraçalhado, está com dificuldades. Mas a gente não quer que ninguém perceba. Por isso a gente usa uma máscara e se disfarça de tudo bem. Está tudo bem. A gente conhece a história de Naamã, ele tinha uma lepra, e essa lepra ficava escondida embaixo da sua armadura. A lepra estava ali agarrada a ele, mas ninguém percebia, porque se soubessem, ele teria que ser afastado. Então, ele ficava separado. Ele teria que ficar separado, mas ele era um comandante de exército. E a lepra dele, com certeza, fazia com que ele se sentisse inferior, impuro, e o consumia por dentro. Talvez ele fosse carrancudo, mal-humorado, porque ninguém podia imaginar a dor que ele sentia. Quem podia imaginar que aquele comandante, aquele homem, tivesse um ponto fraco, uma fragilidade tão grande? E tem muita gente assim, se escondendo, tendo vida dupla, insegura, fechada em si mesmo, porque não consegue baixar a guarda, não quer que ninguém saiba do seu problema. Mas aqueles que convivem mais próximo, aqueles de casa, aqueles que estão ali intimamente ligados, sabem a dor, sabem a fraqueza, sabem a dificuldade. E quando vem a mesma pessoa aqui dentro da igreja, no convívio com os outros, dizem, como eu queria que lá em casa ele ou ela fosse desse jeito, simpático, amável, agradável. Mas aqui está tudo camuflado, está tudo escondido. E lá dentro de casa, quando se revela, a angústia vem, a dor vem, a dificuldade vem. E o que é pior,
Algumas vezes essas pessoas estão tremendamente ocupadas aqui dentro, trabalhando para o Senhor, cuidando dos outros e achando que não tenho tempo de cuidar de mim. Mas a Bíblia diz assim: médico, cura a ti mesmo. Você precisa olhar para você. Você precisa se curar para poder entender aquilo que Deus quer de você. Nós precisamos perceber a hora de parar, de pôr o pé no freio, de olhar para dentro de nós mesmos. Porque às vezes a gente tem um olhar pronto para quando alguém chega perto da gente, a gente detecta e diz: esse fulano tem esse problema, essa é a atitude que ele deve tomar e essa é a solução e assim ele vai ficar bem. Nós temos um diagnóstico pronto para aqueles que estão à nossa volta, mas nós esquecemos de olhar para dentro da gente. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos nos respeitar. Nós precisamos saber a hora de olhar para dentro, diagnosticar o nosso problema e mudar a atitude. Quando Naamã soube que numa terra distante tinha alguém que podia ajudá-lo, ele logo correu ao encontro daquele que poderia ter a cura para o problema dele. Então hoje, o convite para cada um de nós é: que tal você olhar para dentro de você mesmo, não para os outros? Que tal começar a investir em você, na sua vida, na sua necessidade, naquilo que Deus quer de você? É claro que às vezes a gente pensa: mas então quem tem problema, pastora, você está dizendo que não pode trabalhar? Não, não é nada disso, muito pelo contrário. Nós somos quebrantados, e quando somos quebrantados, nós nos tornamos mestres em consertar. Quando somos quebrantados, quando somos transformados, na área em que fomos feridos, na área que você foi ferido, você vai se tornar especialista. Você vai saber como é que faz para consertar. E você vai dizer, então, quando chegar alguém com um problema igual, você vai dizer: olha, Deus fez assim, me fez assim, eu agi assim e estou aqui curado. No que você sofreu, você vai conseguir entender a dor do outro. Porque às vezes é muito fácil dizer: isso aí, frescura, isso aí é bobagem. Mas quando bate em você, quando chega a sua vez, você diz: e agora? E agora? Aquilo que eu achei que era fácil para o outro resolver, eu estou vendo como é que dói. Aquilo que eu achei que no instantinho podia passar, está demorando dias, semanas, meses, e a dor continua aqui dentro. A dor é inexplicável, a dor não tem, eu não posso dizer que é só pular daqui e ali que vai melhorar. Eu não entendo como começou e eu não sei como sair dela. E aí a gente diz: a hora que aquilo passa, a hora que Deus estende, a hora que eu me rendo diante do Senhor, eu digo: foi isso que o Senhor fez por mim. E quando chegar alguém, você vai dizer: o Senhor fez por mim. Vai fazer na sua vida, vai fazer na sua história. O problema que você resolve te capacita. O problema que você resolve te torna mestre para estender aquilo que foi útil para você, para outros também. Hoje de manhã o pastor Adilson disse uma frase que eu anotei aqui, que disse: o inimigo só está te empurrando para o teu milagre. Então às vezes você pensa: não, mas está muito ruim, está tudo dando errado. O inimigo está te empurrando para o teu milagre. Então busque a forma de chegar no seu milagre. É jejum, é oração, é busca. Às vezes é um aconselhamento, um discipulado. Mas busque, não tente resolver sozinho. Porque se você pudesse resolver sozinho, com certeza você já teria resolvido. Então aceite ajuda, aceite dizer: olha, eu preciso, está aqui, tem uma ferida aqui, tem uma chaga aberta aqui, alguém me socorra, pastor, pastora, o meu discipulador me socorra, porque tem uma ferida e eu preciso de ajuda para que ela seja curada. Não tente resolver sozinho, mas se você se dedica a isso, se você primeiro se dedicar a se curar, dedicar a tempo para você, para Ele agir na sua vida, você vai ver que vai fazer toda a diferença. Porque Jesus disse que quando um cego guia outro, ambos caem na vala. E tem muito cego guiando o outro no nosso meio. Tem muita gente que não se consertou. Tem muita gente que não quer ajuda, mas quer ajudar. É estranho, né? Não aceita ajuda, mas quer ser aquele que estende a mão, mas não tem coragem
não tem confiança para estender a mão. Se você não confia, como é que alguém vai confiar em você? Se você acha que pode resolver sozinho, como você vai poder resolver o problema do outro? Quando você decide se curar, Deus te dá estratégia. Deus te dá remédio. Ele te dá o remédio. Quando você decide pedir socorro a Deus para mudar a sua história, Ele se alegra não só em te curar, mas Ele se alegra também em te capacitar para ajudar outras pessoas a também se curarem de doenças semelhantes à que você venceu. Então, se a gente não entende isso, se a gente não percebe isso, a gente também não percebe que é difícil falar de vitória com os outros, quando nós estamos vivendo em derrota. E a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Então, se você não tiver fé, não vai ser possível. Você não vai conseguir. Se você se entregar à derrota, se você se entregar ao teu problema, se você se entregar e decidir e ficar paralisado e dizer, não, eu realmente não tenho condições, isso aqui para mim não tem jeito, vai continuar desse jeito. Por quanto tempo? Por mais um mês? Por mais um ano? Por mais 10 anos? Quanto tempo de vida perdida? Quanto tempo de vida perdida? Mas Deus hoje quer que você entenda que é difícil tratar, curar o emocional dos outros, quando você mesmo está vivendo um tempo de derrota. É difícil trazer cura emocional para os outros, quando você ainda está batalhando com o seu problema. Como é que você vai ajudar o outro, se você não sabe o caminho para você mesmo? Mas Deus quer que você pare de sangrar. Deus quer que você seja curada. Porque quando você ainda está sangrando, você não pode tratar os problemas das pessoas com a mesma fé agressiva, com a mesma certeza de vitória que você teria se você já tivesse solucionado o seu problema. Lá em Romanos 12:2 diz assim, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente transformada percebe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que nós às vezes achamos que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a nossa vontade. Aquilo que eu quero, aquilo que eu estou pedindo a Deus. Só que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para Ele. É a vontade boa dEle, a vontade agradável dEle, a vontade perfeita dEle para a sua vida. Que nem sempre é a nossa, nem sempre é do jeito que a gente quer colocar, empurrar Ele, obrigar Ele a falar, fazer. Então comece a buscar qual é essa vontade de Deus. E isso só com intimidade, só buscando ter intimidade. Aí talvez você diga, pastora, mas será que é errado ter um coração ferido? É errado ter problema, alma angustiada? Quem nunca? Quem nunca foi ferido? Mas, claro que não tem nada errado. Errado é não tratar. Errado é colocar a armadura, colocar a capa e tentar esconder a ferida, tentar esconder a lepra, tentar esconder aquilo que está ferindo, que está sangrando lá dentro. É fazer uma cara de está tudo bem, quando não está tudo bem. Errado é acreditar que não tem cura para o seu problema. Errado é culpar a Deus pelos problemas que você está enfrentando. Tem muita gente de mal com Deus. Tem muita gente dizendo que Deus é o culpado. Mas errado é ficar de mal com Ele. Errado é colocar Deus na parede e dizer, não, só volto quando o Senhor fizer do jeito que eu quero, quando Ele resolver o meu problema. Médico, cura-te a ti mesmo. Deus não fez você para ter problemas financeiros. Deus não tem culpa alguma das palavras duras que alguém proferiu contra você. Deus não é culpado das suas decepções. Deus não é culpado da sua enfermidade, da enfermidade que se abateu sobre você, porque Deus é aquele que cura, não o que fere.
Deus não tem culpa dos seus problemas conjugais, problemas com seus filhos. Por isso, não desista do seu casamento. Sabe por quê? Casamento é uma ideia de Deus, é uma boa ideia de Deus. Um casamento comprometido e duradouro exige uma mente decidida. Então, se tem problema, lute pelo que restou. Lute pelo que ainda tem, lute pelo que você ainda está vivendo, porque Deus é aquele que se alegra quando você soluciona, quando você resolve. Porque Deus está no negócio de abençoar famílias. Então, não desista da sua. E se alguém se desgarrou, vá atrás. Vá atrás daquele que se perdeu, vá atrás daquele que se ofendeu, vá atrás daquele que te ofendeu. Vá atrás. Porque mesmo que você tenha sido ferido, Deus quer você se doando, você se voltando. Se alguém se desgarrou, vá atrás dele com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia com que Deus busca você. Você pode dizer, falar é fácil. Não, falar não é fácil e agir também não é. Mas Deus quer que você ame como Ele te ama. Deus quer que você ame como se você não tivesse sido ferido. Porque se Deus nos amasse, porque nós nunca o ferimos, não teria ninguém aqui sendo amado por Deus. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, desagradamos a Deus, saímos de alguma forma do centro da vontade dEle. Mas Ele continua nos amando, como se nós nunca o tivéssemos ferido, como nós nunca o tivéssemos deixado de lado. Então o que Deus diz para você hoje é, decida lutar pela sua família, porque se você escolher lutar por ela, Deus vai te dar vitória, aleluia. Se você decidir, Deus vai te dar vitória. Deus faz o seu trabalho mais impressionante, onde as coisas parecem sem esperança. A dor que você sente hoje é a dor que você pode curar. Vou repetir. A dor que você sente hoje é a dor que você pode sim curar. Só porque você não entende o caminho que você está percorrendo, não significa que Deus não esteja te guiando. Ele pode não te dar respostas, mas Deus sempre vai ter uma promessa para você. Sempre vai ter uma promessa para você. Então ame a Deus como se você nunca tivesse sido ferido, porque Ele nunca te feriu. Deus é amor. Tem muita gente colocando na conta de Deus. Tem muita gente se aborrecendo e dizendo, não, Deus me abandonou. Ele não abandona. Ele não vira as costas para você, Ele não te deixa de lado. Ele só espera que você o ame, como se ninguém tivesse te ferido. Ele só espera que você o ame, como se a tua família não tivesse te aborrecido, como lá no trabalho você não tivesse tido problemas, como se na igreja você não tivesse tido problemas. Deus quer que você continue o amando. Continue amando Ele como se nada disso tivesse acontecido. Sabe por quê? Nada pode te afastar do amor de Deus. E Jentezen Franklin diz assim, não se acomode, continue escalando, porque Deus está te chamando para um lugar mais alto do que onde você está. Deus está te chamando para lugares mais altos, então continue subindo, continue escalando, continue avançando, continue crendo, continue olhando para Ele e não para o problema, não para a luta, não para a dificuldade. É hora de reanimar o seu coração, ainda que você esteja no meio de uma tempestade furiosa. Saiba que, anos atrás, Deus sabia que você estaria aqui hoje. Quando você se converteu, Deus sabia que hoje, nesse dia, você estaria aqui, sentado aqui, e Ele estaria falando com você. Então confie nele. Confia nele porque Ele já preparou o caminho para você e Ele pode usar a maior provação para fortalecer os muros do seu casamento, da sua família, do seu relacionamento, do seu ministério, do seu chamado. Deus usa as suas dificuldades para te fazer crescer e te aperfeiçoar nesse lugar onde Ele tem te colocado. Fé é o que nós precisamos. Fé é o nosso alimento, é aquilo que nos sustenta, que nos mantém de pé. E Filipenses diz que aquele que começou a boa obra na sua vida,
Ele é fiel para completá-la. Então não pense que Deus vai te deixar no caminho, não pense que o projeto de Deus para você é mais ou menos, não pense que Ele começou e abandonou, não. Ele sabe onde Ele quer te levar. E a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. E Deus manda te dizer, meu tempo está acabando, Deus manda te dizer, a minha graça te basta. Então permaneça de pé, continue lutando, porque Deus vai te conduzir no meio desse processo que você está passando, para que você chegue lá, para que você chegue onde Ele determinou que quer que você chegue. Então não desista no caminho, tente novamente, fale novamente, perdoe novamente, estenda a mão novamente. Continue orando, continue acreditando que Ele tem um plano perfeito, um projeto perfeito para você, na medida que Ele olha para você e diz, servo bom e fiel, filho amado. É assim que Ele olha para a gente. Deus só tem palavras boas a nosso respeito. Então, quando nós olhamos e dizemos, não, mas está difícil demais, não reclama só com aqueles em volta, não. Olha para Ele e fala, Senhor, está difícil demais, me ajuda, me socorre. E Ele renova as tuas forças, Ele renova as tuas forças. Então permita que Deus reanime o seu coração, e comece então a amar verdadeiramente, como se você nunca tivesse sido ferido. Passe um tempo com Ele, passe tempo com Deus, e deixe que Ele cure as suas feridas. Se torne são, para que Ele possa te usar para ministrar com mais eficiência na vida dos outros, na vida daqueles que estão ao seu redor. Seja curado para curar. A palavra de Deus diz, venha como você estiver, porque o Senhor é quem te santifica. Nós lemos lá no início que não podia entrar aquele que tivesse defeito, aquele que tivesse problema. Mas Ele diz assim, eu sou o Senhor que sara, eu sou o Senhor que o santifico. Então Ele está dizendo que as suas feridas Ele cura, as suas enfermidades Ele cura, aquilo que está torto Ele conserta, aquilo que está fora do prumo Ele realinha novamente. Mas Ele precisa usar do nosso livre-arbítrio, Ele precisa que haja nossa permissão, que haja o nosso grito de Senhor, me socorre, para que Ele possa agir em nosso favor, porque é Ele quem quer te curar, é Ele quem quer te santificar. E se você amar como se nunca tivesse sido ferido, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Então viva o melhor, busque o melhor, escolha o melhor, escolha ser curado, escolha ser sarado, escolha estar no centro da vontade de Deus, escolha ser aquele que o Senhor olha e diz, eu te amo, eu me agrado em você, eu me agrado contigo, eu me agrado em olhar para você, eu me agrado em ver o quanto você cresceu, quanto você andou, quanto você evoluiu, quanto você se curou. Permita que o Senhor te cure, permita que o Senhor te guarde, permita que o Senhor transforme a tua história, para que você não seja mais daqueles que diz, olha, eu estou impossibilitado de tantas coisas. A pastora falou que quem tem ferida não pode fazer, não, quem tem ferida tem que ser curado, quem tem ferida precisa buscar a cura, e essa é a noite perfeita, essa é a hora perfeita, de nós buscarmos a cura, para participar da mesa do Senhor. Porque o que o Senhor deseja de nós é isso, que todos nós participemos. Deus não quer fazer acepção e dizer, você pode, você não, você pode, você não. A mesa está posta. Então, se tem ferida, se você está ferido, se você foi ferido, ou se você feriu, essa é a hora de olhar para dentro de você e falar, Senhor, eu quero recomeçar, eu quero fazer de novo, eu quero ser perdoado, eu quero pedir perdão, porque às vezes nós estamos convivendo com as pessoas e não é de verdade, tem uma capa, tem alguma coisa que impede. Então, se hoje tiver que haver conserto, que haja conserto entre nós. Se hoje tiver que ter cura, que haja cura entre nós. Se hoje tiver que haver salvação, que haja salvação entre nós. Mas que estejamos preparados para essa mesa linda aqui, dizer, Senhor, eu quero estar por inteiro, eu quero ser curado por inteiro, eu quero ser lavado por inteiro, e eu quero participar dessa mesa e ter comunhão,
não só contigo, mas ter comunhão uns com os outros, como diz a tua palavra. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero orar por você. Depois vem a palavra de oferta, mas eu quero orar por você. Eu não sei qual é a tua ferida. Eu não sei se tem uma chaga aberta, se tem angústia, se tem depressão, se tem ansiedade, se tem dificuldade, se tem úlcera, se tem gastrite, se tem que a ansiedade acaba causando. Eu não sei qual é a área da tua necessidade, mas uma certeza eu tenho: o Deus que cura está aqui. O Deus que cura está no nosso meio. O Deus que cura está aqui, pronto para ouvir a tua voz, pronto para te ouvir dizer: Pai, é nessa área que eu preciso do socorro. Pai, é nessa área. Então, fale você com Ele. Fale você com o teu Deus. Que área? O que está te afligindo? O que aflige a tua alma? Se você precisa consertar com alguém, esse é o momento, fica à vontade. As luzes já estão diminuindo aqui no nosso meio, se puder diminuir mais ainda, porque essa é a hora de que, se você precisar consertar com alguém, conserte. Não deixe que nenhuma ferida da tua alma seja impedimento daquilo que Deus quer fazer grandemente no nosso meio. Deus quer hoje sarar, curar as tuas feridas. Deus quer tratar a tua alma. Deus quer mudar a história de vidas aqui, de pessoas que têm carregado um fardo pesado demais, porque não é delas. É um fardo que vieram adquirindo ao longo da existência, e que nesse dia o Senhor diz: troca comigo, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deus não quer você arrastando um peso que não seja teu. Então eu vou orar, e se você quiser consertar com a sua esposa, com o seu filho, com o seu vizinho, com o seu irmão da igreja, que uma hora olhou de cara feia para você, outra hora não, é hora do conserto, porque tudo que Deus quer é vida, e vida em abundância. E vida em abundância é vida na presença. Vida em abundância é vida cheia do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco agora a tua igreja diante do Senhor. Aqueles que estão em casa também, Pai, estende a tua mão agora, porque aqueles que estão verdadeiramente apresentando diante de si, diante do Senhor, as suas dores, palavras que foram ditas, Pai, palavras mal colocadas, mal ditas, que tanto, Senhor, fere a nossa alma. Senhor, que venhamos liberar quem nos feriu, liberar quem magoou, liberar quem não foi gentil, liberar aquele que virou a cara, liberar aquele que roubou, aquele que assaltou, aquele que tirou o que era nosso, aquele que nós achamos que nos feriu e ele nem sabe que feriu, porque tantas vezes nós nos sentimos magoados, feridos, por coisas pequenas que nem percebemos que fizemos ao outro, e para o outro é uma coisa enorme, que cresce, que o impede de estar na comunhão, porque a ferida fica ali e vai crescendo dia a dia. Pai, em nome de Jesus, cura hoje, toca na alma dos teus filhos, toca na tua igreja, toca no teu povo nessa noite, que não haja impedimento de participarmos da tua mesa. Aqueles que estão em casa, que vão cear também, Pai, que não haja impedimento, que haja um arrependimento genuíno, que haja arrependimento verdadeiro, Pai. Pedimos perdão pelas nossas falhas, nossas culpas, nossos pecados, tudo aquilo, Deus, que possa, Senhor, trazer tristeza ao nosso coração e ao coração daqueles que convivem conosco. Nós glorificamos o teu nome, porque apesar dessa palavra que pode parecer dura, é a noite mais linda, Pai, que nós vivemos no mês, porque é a noite da mesa posta diante de nós, e o Senhor dizendo: venham e comam comigo, venham e ceiam comigo, façam isso no meu nome, façam isso em memória de mim. Então, em memória do Senhor, Deus, que essa noite a tua igreja está aqui se preparando, Pai. Por isso, perdoa os nossos pecados, limpa, Senhor, libera teus filhos de toda a amargura da alma, de toda a tristeza, de toda doença que se tornou física, porque a alma estava ferida. Senhor, libera teus filhos nessa noite, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Seja curado, seja liberto,
seja transformado em nome de Jesus Cristo.